Querido, querida, amado, amada do Senhor Jesus, me permita saudá-lo assim, neste momento. E mais uma vez, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Ele mesmo declarou, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá, possa repousar sobre os nossos corações, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso pensar, sobre o nosso agir. E a gratidão a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, que é uma porção que Ele vai nos dando diariamente, na perspectiva da gratidão, do reconhecimento e de poder dedicar esta porção, este dia, para o louvor, para a glória do seu santo e maravilhoso nome. A palavra de Deus, no Salmo 20, Salmo de Davi, verso 7 e verso 8, vai dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Quando olhamos a estrutura do Salmo 20, observamos o quanto o salmista repousa sua confiança em Deus de maneira prática e reconhece que a sua confiança em Deus de maneira prática traz o resultado da guarda e da proteção de Deus. E ele usa uma figura de linguagem muito interessante para a sua época: carros e cavalos. Se você fizer um esforço de memória e de visualização, você poderá imaginar um guerreiro sobre um carro com cavalos. E Davi chama a atenção para essa figura de linguagem, porque quando um guerreiro estava sobre um carro com cavalos, para pelejar, para guerrear, a sua segurança era melhor do que aqueles que estavam a pé. Tanto que carros e cavalos era para os reis, para os generais, para os mais proeminentes, porque a eles lhes era devido uma melhor segurança. E é nesse sentido que Davi chama-nos a nossa atenção. Estar numa posição de melhor segurança. De que forma? Quando ele declara: nós faremos menção do nome do nosso Deus. E fazer menção do nome do nosso Deus, não apenas confiar plenamente no seu agir favorável a nós, mas acima de tudo, viver plenamente sob a obediência dos seus mandamentos, da sua palavra. Nós ouvimos com regularidade dizer que todas as religiões, de um certo modo, são boas, porque a religião propõe religar o homem a Deus, trazer o homem de volta para Deus. E não há religião que tenha melhor objetivo desta forma do que o cristianismo, isto é, viver sobre os ensinos de Jesus Cristo. Por isso é o cristianismo. E o cristianismo, ou os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, propõe esse retorno, religar-se a Deus e a sua perfeita vontade. A questão é que o ser humano tem vivido um tempo de tanta rebeldia e rebelião que ele não quer mais obedecer os estatutos, os mandamentos do Senhor. E olha que a palavra de Deus declara que a lei do Senhor é perfeita na sua proposição para o ser humano, no cumprimento dela para o ser humano, e isso refrigera a alma. Quantos, no momento como este, têm a sua alma angustiada, atormentada, porque não consegue ampliar o seu entendimento para pura e simplesmente acatar e obedecer à lei do Senhor.
viver sobre o amor de Deus e representando a manifestação do seu amor nas nossas vidas. Uns confiam em carros e cavalos, significa dizer na proteção que o próprio ser humano pode dar, no regramento que o ser humano pode dar, nas diretrizes que o ser humano dá a si próprio. Mas quando Davi, o salmista, nos convida a fazer menção do nome do Senhor, nosso Deus, é exatamente nesta direção da obediência plena e incondicional aos seus estatutos e mandamentos. Mas para isso é necessário, mais uma vez, aprender para viver e então sermos ferramentas de ensino, como está escrito no livro de Esdras, que propôs aprender para viver e então ensinar as leis do Senhor. Que texto lindo de Davi na sua proposição, pois aqueles que fazem menção do nome do Senhor vivem na obediência aos seus estatutos, à sua palavra, se levantam e estão de pé. Contudo, aqueles que continuam a repousar a sua confiança em si próprio, na sua força, no seu braço, estão tropeçando, estão caindo. Nós que fazemos menção do nome do Senhor, nós que acatamos, obedecemos os seus mandamentos, temos como resultado a boa mão do Senhor que nos mantém de pé. E por isso a gratidão continuamente repousa sobre os nossos corações. E não apenas uma frase ou um jargão pode contemplar tudo isso, mas é uma realidade. Vale a pena fazer menção do nome do Senhor. Vale a pena viver sobre os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como sendo seus imitadores, e ser autenticado pela ação do Espírito Santo como verdadeiros cristãos. Que Deus abençoe a cada um de nós mais uma vez e de contínuo, e o faça em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente mais uma vez.